E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fernando aqui trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing e trazer as minhas primeiras impressões a respeito desse notebook da Samsung. Esse aqui, galera, é o Galaxy Book 2. Ele que está na sua versão i5, ele tem a sua versão i3 e i7, mas eu geralmente opto pelas i5, que é o melhor custo-benefício, né? Traz um bom desempenho sem cobrar tão caro quanto os i7. E também essa aqui, gente, é a versão Book 2 básica, né? A Samsung dividiu essa linha aqui, essa é a segunda geração dele, dividiu em três vertentes, né? Essa aqui é a Book 2, temos a 360 e a Pro. Então essa aqui, obviamente, é a mais barata, mas também é a que traz o melhor custo-benefício. As outras eu acho bastante caro. Esse aqui, galera, é a segunda geração. Para quem se lembra, já trouxe até aqui no canal, inclusive, o Samsung Book, que não usava o nome Galaxy, né? Ele vinha com os i5, i7 e i3 de 11ª geração, né? Eu trouxe o i5 com 1135G7, muito famoso, vendeu bastante, ainda vende bastante, mas esse aqui veio com Intel de 12ª geração. Esse aqui é o i5 1235U, veio com bastante melhorias em relação ao seu antecessor, né? Ele traz mais núcleos, mais threads, então ele promete mais desempenho, inclusive com consumo energético menor. Mas isso aí tudo a gente vai vendo ao longo do vídeo. Eu vou especificando aos poucos, vou vendo a questão da construção e a gente vai vendo se ele realmente traz uma melhoria significativa em relação ao Samsung Book, né, da geração passada, e se vale, né, o preço ou não, para quem tem, se vale o upgrade ou não, enfim. Vou deixar também certinho o nome dele, aliás, a versão, porque como é de praxe nos notebooks, cada um tem um modelo específico, né? Vem aquele monte, aquela sopa de letrinha, e cada um muda às vezes um SSD maior ou menor, ou às vezes vem com um pouquinho mais de memória RAM, ou até mesmo a questão do sistema operacional. Esse aqui vem com o Windows 11 Home de fábrica, mas tem alguns modelos que vem com o Windows 11 Pro. Então tudo isso influencia e muda a questão do código. Esse aqui é o NP550XED KF4BR, né? Calma, essa sopa de letrinha assusta, mas é bom deixar essa versão certinha, porque as pessoas às vezes querem comprar exatamente esse modelo igualzinho do vídeo, então buscando pelo código é mais fácil. Inclusive vou deixar aqui na descrição alguns links de compra. Comprando por lá, além de ajudar o canal, você vai ter certeza de comprar em sites seguros e geralmente sempre com o menor preço. Além disso, caso esse vídeo seja bom, seja útil para você de alguma forma, deixe o seu like lá no final do vídeo e caso não seja inscrito, considere se inscrever no canal para sempre receber conteúdo desse tipo. Bom, chega de enrolação, vamos dar uma olhadinha aqui no notebook. Caixa é básica, né? As caixas da Samsung geralmente são assim, bem padrão. Mas esse aqui eles ainda botaram um esquema aqui como se fosse um notebook, com a inscrição Galaxy Book e aqui embaixo Galaxy Book 2, né? Vamos dar uma olhadinha na caixa como um todo. Aqui em cima a gente só tem o logo da Intel, ó, Intel Inside. De um lado aqui a gente está de novo com Galaxy Book 2 escrito. E do lado de cá a gente tem todo detalhado. Aqui está o modelo como eu havia falado, ó, 550XED KF4. Mas vamos lá. O sistema operacional aqui, ó, OS, o Windows 11 Home, como eu havia falado. CPU, ele tem um Intel i5 de 12ª geração, é um i5 1235U. A tela, ele é um LCD de 15.6 polegadas, LED, Full HD, né, na resolução de 1920 por 1080. A memória de vídeo aqui está escrito compartilhado, mas já adiantando, ele realmente tem a mesma placa de vídeo integrada da geração anterior, né, que é o famoso Intel Iris Xe. Memória, ele vem com 8 GB de memória RAM DDR4, e aqui ele vem especificado, ó, 4x2, então ele tem dois pentes de 4 GB, e ambos podem ser trocados, já vou adiantando. Se eu não me engano, a Samsung diz que pode expandir até 32 GB, então você pode trocar cada pente de 4 por pentes de 16 para chegar num total de 32 GB. Isso pelo menos é o que a Samsung divulga, né? Essa versão eu achei bem bacana porque ela já vem com um SSD, ó, de 256 GB e já vem com de 1 TB também. Então ele tem um formato M2 de 256 GB e vem com um SSD de 1 TB já. Então não precisa nem fazer upgrade de HD, né? A maioria dos notebooks que só vem com 256 ou até mesmo 512 de SSD, você acaba tendo que botar um SSD extra para armazenar as coisas, né? Esse aqui não, ele já veio bem completinho, achei bacana. Conexão wireless, né? Padrão, conexão à internet. E a cor tá aqui
cor grafite. Bom, então chega de enrolação, vamos botar o notebook aqui, vamos abrir e vamos ver o conteúdo da embalagem e olhar o notebook especificamente. Veio lacradinho aqui, só um lacre de segurança da Samsung, o mesmo lacre inclusive que eles usam nos seus smartphones e acessórios, né? Falando para não aceitar se tiver rompido, etc. Então achei legal por parte da Samsung esses lacres, né? Vamos abrir e vamos dar uma olhadinha no conteúdo da embalagem. Aqui em cima a gente tem logo de cara o que aparentemente é um manual ou alguma coisa contendo os manuais, né? Com uma papelada de sempre, vamos deixar de lado. Aqui do lado, aparentemente a gente tem o carregador ou pelo menos o cabo. Primeira coisa que eu já achei interessante, não sei dizer se isso é bom ou se é ruim, mas diferentemente de outros notebooks que vêm com aquelas fontes padrão, etc., esse aqui veio com um cabo estilo de celular mesmo, para quem reparar, ó, é USB tipo C em ambas as pontas, então o carregador dele deve ser também parecido com o carregador de celular, e realmente é. Só que bem maior. Então esse aqui, gente, é um carregador de 45 watts. Então é por ele que você vai fazer a alimentação do seu notebook. Por um lado eu acho interessante, porque inclusive você pode compartilhar isso com, sei lá, smartphone ou outros acessórios que também são alimentados via USB tipo C. Além de, imagino eu, poder alimentar esse notebook com um carregador de celular. Só não sei se, por exemplo, um carregador de 25 watts daria conta de alimentar ele. Mas essa questão de versatilidade é interessante no meu ponto de vista. Porém, eu não acho tão interessante a questão do cabo ser assim, porque geralmente quem utiliza notebook quando vai ligar na tomada precisa de um pouquinho mais de comprimento de cabo, né? Às vezes porque o cabo vai arrasta no chão, etc. Esse aqui, apesar de ser grande, vou até abrir aqui para ver o tamanho, não sei se tem muito mais do que 1 metro, ou se é que chega a 1 metro esse cabo. Então, você às vezes vai ficar meio que limitado na hora de utilizar ele quando estiver conectado à energia. Então, no meu ponto de vista, isso é um ponto negativo, né? Ele poderia, então, já que é dessa forma, vir o cabo até um pouquinho maior. Isso aqui realmente eu não acredito que tenha mais do que 1 metro ou 1,20 m. Então, para mim, é um ponto negativo nesse aspecto. Mas, enfim, né, em termos também, em contrapartida, em termos de carregar, né, de praticidade, ele é bem mais fácil, bem mais leve e faz bem menos volume do que aqueles monte de fio quando você vai usar em notebook padrão. E eu acho que por fim aqui a gente só vai ter o notebook, não sei, vamos dar uma olhadinha aqui, mas eu imagino que só tenha isso agora. O notebook está aqui, e embaixo aqui a gente não tem mais nada. Bom, o notebook veio embalado aqui no mesmo material que veio o carregador e os outros acessórios. É uma espécie de um saco plástico, mas sei lá, não sei se é plástico, se é tecido, mas veio bem protegidinho. Bom, tirei ele aqui da proteção e primeira impressão, gostei, achei ele bem minimalista. Eu acho que sempre o foco dessa linha da Samsung é ser bem discreta, né? Você pode ver que é um design bem sóbrio, não tem nada demais, inclusive não tem detalhes se você reparar na tampa. A tampa é lisa, só com a inscrição, né, com a marca, com o logotipo da Samsung, inclusive deslocado aqui para a esquerda. E é só isso. Passando a mão aqui já deu para perceber, a tampa é em plástico, né, não é de metal. Algumas pessoas chegaram a levantar a possibilidade de ser de metal, mas não é. Vocês podem ver pelo reflexo que pode, até lembra, né, um metal fosco, mas não é, gente, é plástico. Isso eu já adianto para vocês. Porém, um plástico de boa qualidade, né? Não, inclusive, aparentemente não marca dedo, né? Mas eu achei ele bem acabado, bem bonito. Vamos olhar aqui a lateral e a gente já vai falando na questão das conexões, né? No lado direito do notebook, a gente tem aqui uma entradinha aqui que eu imagino que seja a trava de segurança, né? As travas Kingston. Desse lado aqui, pela cor, uma USB tipo A 2.0 padrão. Aqui a gente tem uma saída, é uma saída de áudio e ao mesmo tempo, na verdade ela é combinada essa saída, é uma saída de áudio e ao mesmo tempo serve como entrada de microfone. Se eu não me engano, para conectar um conector do tipo P3, né?
E aqui, isso eu achei bem legal, não são todos os notebooks que trazem. A gente tem uma entradinha de leitor de cartão, do tipo micro SD. É bem bacana, é bem útil, porque muita gente às vezes usa micro SD, quer descarregar, quer colocar em algum dispositivo, tem que ficar comprando adaptador, né? Esse aqui já tem, então isso é bem legal. A parte de trás dele aqui, ó, é bem plana, vocês podem ver, ó, ela é bem achatada, é bem reta, mas bem bonito, achei legal. Vamos para o outro lado. Desse lado aqui é legal porque a gente já tem outra USB, né? Essa aqui é uma 3.0, vocês podem ver pela cor. Saída HDMI, uma entradinha padrão RJ45 e aqui a cerejinha do bolo. Vocês podem ver, a gente tem não uma, mas duas entradas USB tipo C. E o mais legal é que ela também dá saída de vídeo, então você consegue, além de transferir dados, obviamente, carregar o notebook, espelhar ela, né, em outros dispositivos, enfim, ela dá vídeo, ela não é só para carregamento ou para transferir dados. Temos duas, eu imagino, né, seja meio óbvio, porque uma delas é para o carregamento, né? Óbvio que enquanto você não estiver carregando, né, o notebook estiver na bateria, você consegue utilizar as duas entradas, mas no geral, quando você estiver utilizando uma para carregar, ainda fica uma livre, então é por isso que a gente tem duas. Aqui na parte da frente, ó, isso eu achei legal, ele tem uma leve, vamos dizer assim, uma leve abertura, né, um leve chanfradinho, para facilitar você a colocar o dedo e poder abrir o notebook, né, para fazer esse movimento aqui. Se fosse muito liso, às vezes dificulta para abrir. Então isso aqui já foi pensado, esse design aqui é pensado para a abertura do notebook, né, quando você vem com uma mão e faz isso aqui. Vou colocar ele aqui na mesa para facilitar. Então, só para exemplificar, quando você vai abrir, esse chanfrinho aqui ajuda você a conseguir fazer esse movimento. Já vamos aproveitar e já vamos dar uma olhadinha nele por dentro. Veio com a proteção aqui do teclado e para a tela. E aqui a gente tem o teclado dele. Como vocês podem ver, ele é um teclado completo, né? Por se tratar de um notebook de 15.6 polegadas, ele tem o teclado numérico aqui do lado, né? Diferente de notebooks menores de 14 polegadas, por exemplo, como o Acer Aspire 5 que eu já trouxe aqui, eles acabam comprometendo, né? Acaba perdendo essa porção do teclado para reduzir, para caber no tamanho de 14 polegadas. Esse é de 15, temos então teclado numérico. O que não temos aqui, infelizmente, é teclado retroiluminado. Não que seja um ponto negativo, né? Mas era bom se tivesse, mas não dá para cobrar a Samsung, porque nesse segmento de entrada, praticamente nenhum notebook tem teclado retroiluminado, então não é nem que seja um ponto negativo, é porque é o padrão da categoria. Diferente se ele fosse mais caro e não tivesse o teclado, aí é outra história, mas não. Ele é um notebook de entrada, o foco dele é produtividade e desempenho, custando o mínimo possível. Então a Samsung, e assim como as outras empresas, acabam economizando aonde dá para economizar. Porém, não tem o que falar em termos de desempenho, né, gente? Esse aqui é um i5 de 12ª, excelente desempenho e vai dar conta de praticamente tudo que você precisa para trabalho e estudos. Bom, vou aproximar aqui para ver o teclado mais de perto. Como vocês podem ver aqui, ó, ele é daquele do tipo chiclete. É bem baixinho o perfil, bem baixo mesmo. Aparentemente de boa qualidade, né? Eu achei o perfil um pouco mais baixo do que eu estou acostumado, do que eu gosto, mas não sei, eu não estou acostumado a usar tanto nesse padrão. Eu gosto da tecla um pouquinho mais alta, coisa de 1 ou 2 milímetros mais alta, mas eu acredito que não vai dificultar, por exemplo, na digitação e coisas do tipo. Aqui a gente tem também, já vamos aproveitar para olhar, o numpad. Ele está aqui, ó. É um tamanho bom, né? Vocês podem ver em relação ao corpo do notebook, tem um bom tamanho. Aparentemente de boa qualidade, não aparenta ter jogo. Alguns touchpads que eu já utilizei de outros notebooks, quando você encosta aqui, ele acaba tendo um pouco de jogo, exatamente porque a gente tem os dois botões aqui embaixo, mas esse aqui não, ó. Vocês podem ver que eu estou batendo, ele não dá jogo. Gostei, vou testar depois para ver se realmente ele é bem responsivo ou não. Aqui no teclado ainda a gente tem um detalhe, e isso eu já tinha pesquisado um pouco a respeito, que muita gente não gostou, a questão do botão Power, que está aqui em cima, ó. Ele não tem nenhuma identificação, não tem nada falando que esse aqui seja o botão, mas sim, o botão Power, esse carinha aqui no cantinho, inclusive, ele é mais baixo que as teclas, ele parece até que está afundado, mas o botão Power é esse aqui.
Indo para a questão da tela agora, como vocês podem ver, uma coisa que eu gostei bastante é a questão da moldura. Ele tem pouquíssimas bordas aqui na lateral, e mesmo na parte superior, que tem que ter um pouquinho mais de borda devido ao webcam que está aqui inclusive, ainda assim é uma borda bem fina, né? Tem notebooks que dá o dobro disso aqui. Então, ó, a borda é isso aqui só que está no meu dedo, ó. Achei bem bacana. Já tá falando da webcam, esse aqui é uma webcam de 720p, né? Uma webcam com resolução HD. Outra melhora significativa que ela fez foi na questão da tela. A tela deixou de ser o painel TN e finalmente adotou um painel IPS, o que tem se tornado uma coisa mais frequente nos notebooks de entrada. A Acer, se eu não me engano, foi uma das pioneiras a trazer painel IPS para os seus notebooks de entrada, e isso foi bacana porque meio que fez com que a concorrência também trouxesse. Talvez se ela não tivesse feito isso, a Samsung ou mesmo a Lenovo ia estar utilizando o painel TN até hoje nos seus notebooks. Se eu não me engano, a Lenovo ainda usa, mas a Samsung nessa segunda geração adotou o painel IPS, o que é muito legal para a faixa de preço desse notebook, que está hoje na faixa dos R$3.000. Em termos de construção, pessoal, eu achei ele bem bacana. Vou deixar ele até assim nessa posição para vocês verem. Ele é bem bonito. Ele tem uma cor bem sólida, bem séria. Bastante sóbrio, eu gostei bastante, eu achei ele bem bonito, ele é muito discreto. E deixa eu dar uma olhadinha até nessa questão da dobradiça, ó, ela vem até aqui, ó, ela não abre, aliás, me enganei, ela abre 180, olha que bacana. Não que isso seja um grande diferencial, né, geralmente, dificilmente alguém vai utilizar um notebook nessa posição, mas eu acho interessante pelo simples fato de não forçar o mecanismo da abertura da tela, né? Porque às vezes, quando você pega uns notebooks que travam, por exemplo, nessa posição, quando você vem e faz a força e ele chega no seu limite, você acaba inevitavelmente forçando as travinhas, né? O mecanismo de abre e fecha aqui, o que pode ocasionar até estragar, né? O danificar o próprio mecanismo. Então, o fato dele abrir pelo menos esses 180 graus, eu acho que é mais como segurança da Samsung, né, para não ocorrer quebras, a pessoa forçar sem querer, e do que propriamente como uma coisa útil, né, ninguém usa um notebook naquela posição. Vamos olhar aqui ainda nessa parte, a parte de trás que ficou faltando, né, você pode ver que é no mesmo material, é um plástico fosco, mas é bem bonito, é bem acabado, eu realmente não percebi nenhuma rebarba, e nada áspero, nada ruim. Achei bem bonito, bem acabado. Aqui a gente tem 4 pezinhos de borracha, né, para evitar que o notebook se mexa, ou que faça barulho, ou mesmo que risque a superfície. Aqui a gente tem provavelmente a saída de ar, né, pro resfriamento. E aqui o mais legal que a Samsung traz desde a sua geração passada, que são os slots para fazer o upgrade tanto de memória, né, tá até escrito aqui, ó, memória, como para HD. Esse aqui já tá assim, ó, HD. Então, essas duas tampinhas aqui, gente, elas servem para você ter um acesso rápido e mais facilitado à memória RAM e ao SSD do notebook para ou fazer um upgrade ou fazer uma troca. Esse aqui, já adiantando, ele tem 2 pentes de memórias aqui, de 4 GB, totalizando os 8 GB que já vem. Você pode trocar cada pente desses de 4 por até 16, como eu disse no começo do vídeo, então chegando até 32 GB. Então, o que eu achei bem bacana, com essas tampinhas você não precisa fazer aquele sacrifício todo de desparafusar. Inclusive você pode ver que o notebook nem tem parafusos aqui, né? Porque você não vai precisar tirar essa tampa toda, você tira só essa tampinha e já acessa diretamente o SSD e as memórias. Se eu não me engano, você só vai precisar tirar essa tampa toda de trás se você quiser fazer a troca, o upgrade do M2, né, que é o de 256 GB. Esse sim você vai ter que desmontar o notebook. Inclusive esse de 256, se eu não me engano, você pode expandir até 1 TB. E o SSD de 1 TB que já vem, até 2. Então você pode ficar com um total de 4 TB de armazenamento e 32 GB de memória RAM. Vou abrir aqui o notebook novamente para dar uma olhadinha mais de perto agora na questão de acabamento dessa parte da frente. Não sei se vai dar para ver bem aqui na câmera, mas eu achei um acabamento muito bom, né? Assim como na parte externa, essa parte interna não traz nenhuma rebarba, nenhuma coisa fora do lugar. E é um acabamento bem bacana, né? Bem arrematado. Eu achei ele bem sólido, eu não senti jogo, não senti barulho, não vi nada desse tipo. Então, assim,
gostei bastante. E aqui, ó, a única coisa bem discretinha aqui também, o logo Samsung, assim como tem na parte de trás. Então, como vocês podem ver, é um notebook bem voltado para quem quer uma coisa bem discreta, bem sóbria. Vou pôr ele para carregar e assim que ele tiver com bateria, vou trazer ele já em funcionamento para dar uma olhadinha na tela, que talvez seja um dos grandes destaques desse notebook. Bom, galera, como vocês podem ver, carreguei um pouquinho o notebook, ele está na fonte de energia. Quando você liga, achei bacana. Ele aparece Samsung Galaxy aqui, parece até que eu estou ligando o meu smartphone, mas na verdade eu estou ligando um notebook da Samsung. Esse aqui é o Galaxy Book 2. Bom, pessoal, estou de volta aqui com o notebook, fiz a configuraçãozinha básica dele só para poder iniciar, mas na verdade para vocês terem uma noção da tela, né? Questão de desempenho, se realmente é tão rápido quanto estão falando, se ele realmente melhorou desse tanto em relação à sua versão, né, de 11ª geração, os Intels de 11ª. Isso realmente só com o tempo, né? Vou trazer mais para frente um feedback, mas o que eu acho legal de ter ligado ele aqui agora é para mostrar a questão da tela, que talvez foi uma das grandes melhorias, como eu já disse, no notebook, que nas suas versões anteriores trazia uma tela TN, né? É um painel de qualidade inferior, né? Ele realmente fica com umas cores mais lavadas, tem um grande problema de distorção de imagem quando você, dependendo do ângulo que você está olhando, você vê essa distorção. Já no painel IPS, né, que é esse caso, não temos isso. Como vocês podem ver, ó, vou até fazer um movimento aqui com a tela, para vocês terem uma ideia. Ó. Ele continua sempre nas mesmas cores, então isso é bem legal. Ele realmente não tem distorção de cores. É um painel bem bonito. Eu achei o brilho bacana, é o padrão, né? Tá dentro da categoria. Vou só passar o restante das informações desse notebook para ficar uma coisa mais completa, né? E depois, mais para frente, num outro vídeo, eu trago realmente um review questão de uso, né? Minha experiência de uso com ele. Esse aqui, como eu já disse, é um unboxing, né? Primeiras impressões, então não dá muito para eu afirmar com relação ao uso. Mas vamos lá, gente. Esse aqui é um Samsung Book, né? Esse aqui é o Galaxy Book 2. Ele vem com o Intel, tem de i3, i5, i7, mas esse especificamente é um Intel i5 de 12ª geração, né? O 1235U. Esse processador eu achei legal porque ele tem uma frequência base mais baixa, né? Mas, se eu não me engano, é de 1.3 GB, mas ele vai até 4.4. Fica mais rápido que o 1135G7, né? Que é o de 11ª geração. Além disso, o grande diferencial dele com relação ao seu antecessor é a questão dos núcleos, né? O 1135 é aquele padrão 4/8, né? Ou seja, 4 núcleos com 8 threads, né? É o padrão, é bacana, dá conta do recado, mas aqui, nesse caso específico, a gente tem um 10/12, né? Ele tem 10 cores, né? 10 núcleos com 12 threads. Então, isso com certeza no multitarefa e até no dia a dia vai dar bastante agilidade, né? E com tudo isso, por ser mais novo, né, uma tecnologia, uma arquitetura mais nova, mais recente, mais atual, ele tem inclusive um consumo energético menor, o que para notebook é muito interessante, né, gente, porque tendo um processador que gaste menos bateria, consequentemente você tem uma autonomia maior. E para quem depende de notebook, especialmente para usar fora de casa, longe de tomada, 1-2 horas a mais, né, no dia de bateria faz toda a diferença. Às vezes é aquele diferencial entre você terminar um serviço, terminar um trabalho ou ficar na mão precisando procurar uma tomada. Em termos de gráfico, né, ele tem a mesma placa gráfica da geração anterior, que é o Intel Iris Xe. Eles mantiveram muito provavelmente porque viram que ela dá conta do recado. É ótima para a maioria do que ele se propõe a fazer. E como eu disse, ele até encara um joguinho leve ou outro, mas não dá para exigir demais, não é o foco do notebook. Ele vem com o Windows 11 Home, essa versão específica. Temos outras versões que vêm com o Windows 11 Pro, mas eu já acho a Windows 11, a Home, bem decente, bem bacaninha. Ele vem com 8 GB de RAM, 2 pentes de 4, que você pode expandir até 32 via aquelas portinhas que eu mostrei no começo do vídeo, lá embaixo. Então é bem fácil fazer o upgrade. Ele veio com 256 GB de RAM em formato M2, mais 1 TB extra em SSD, né, de 2.5 polegadas, que você pode fazer o upgrade até 2 TB em ambos os casos. Então você pode chegar até 4 TB de armazenamento, isso é muito bom. A tela é de 15.6 polegadas, ela é Full HD, 1920 por 1080, e o mais legal é que ela é finalmente IPS, talvez o grande diferencial dele com relação à concorrência.
Em termos de multimídia, ele vem com alto-falante, né? Ele tem som estéreo. São dois falantes de 1.5 watts, então totalizando 3 watts, e conta com Dolby Atmos. Ele tem também microfone integrado e a webcam dele é de 720p, então é uma webcam que funciona em HD. Em conectividade padrão, rede Ethernet, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. O Bluetooth, se eu não me engano, é 5.2 também. Então, nesses aspectos, nada de novidade, nada de diferente. Vou falar agora o que eu achei dele para finalizar esse vídeo. Como, lógico, isso a gente vai ter um veredito final ao longo do tempo, mas em termos de primeiras impressões, e que é o objetivo do vídeo, eu gostei bastante. É um notebook que me surpreendeu. Eu achei que ele ficou mais bonito e mais sóbrio que a geração anterior, apesar de quem vê assim à primeira vista não notar, achar que é a mesma coisa, mas eu tive contato com os dois, inclusive o Book de primeira geração foi o meu notebook por algum tempo, mas apesar de parecer muito, né, em termos de construção, pegando ele na mão, vendo o acabamento e talvez, não sei, talvez essa cor mais escura, até que deixou ele mais parecido com o Galaxy Book Pro, né? Então eu acho que ele ficou mais bonito, ficou mais elegante. Mas não é só a questão de estética que conta, o que conta muito é a questão de hardware, e hardware realmente ele deu um salto muito grande com relação à geração anterior. Então já fazendo essa ponte, né, comparando com a geração anterior, eu já digo que sim, teve uma melhora significativa, tanto em processador, e principalmente na questão da tela, que realmente eu acho que foi o grande avanço entre as gerações. Como vocês podem ver, é uma tela muito bonita e é um IPS de boa qualidade. Como vocês podem ver, o notebook, gente, eu achei ele muito bonito. Para quem quer um notebook sóbrio, que vai dar conta do recado e que tenha uma boa construção, esse cara aqui é muito indicado. Eu gostei muito, eu gosto muito desse esquema aqui da Samsung aqui atrás, não tendo nada, ó. Ele é muito simples, mas muito minimalista, mas é muito bonito. Um outro ponto que agora eu vou citar, que acabei até vendo isso agora, no começo do vídeo eu falei sobre o cabo, que eu achei um ponto negativo ele ser um cabo muito curto, mas agora fazendo o teste, pus ele para carregar, deu para eu medir nesse meio tempo o tamanho do cabo, e o cabo tem 2 metros, gente. É um bom tamanho, né? Eu tinha realmente, à primeira vista, achado que ele tinha cerca de 1 metro, 1,20 m, aí sim, realmente eu acho muito pouco, mas 2 metros vai atender a praticamente qualquer situação que você precise. Dificilmente você vai estar muito mais longe que 2 metros de uma tomada. Então, retificando, gostei. Então, nesse aspecto, eu quero passar um ponto negativo da questão do carregamento, volta a ser um ponto positivo, porque esse cabo ele é muito mais fácil de transportar, né? É um USB tipo C, a fonte, né, apesar de ser de 45 watts, é relativamente pequena, se comparar, por exemplo, às fontes tradicionais de notebook. Então, para termos de transporte, né, de mobilidade, eu achei que nesse formato o carregador ficou bem melhor. Então, no geral, gostei bastante. Como eu sempre faço no final dos vídeos, eu gosto de dar um veredito, e sempre levando em conta a questão de preço, etc. Então, assim, ele realmente é uma boa evolução em relação ao seu antecessor. Agora, se realmente vale a pena comprar esse ou a versão anterior, vai principalmente do bolso, né? Vai muito da questão do preço. Obviamente esse aqui é mais caro que a geração anterior, mas o que eu vejo, né, o que eu sinto na questão do mercado é o seguinte: o Book de primeira geração, que eu até trouxe aqui no canal, ele vai chegar num ponto que ele não vai ficar muito mais barato que ele já está, né? Porque como ele já acaba deixando de ser produzido, etc., dificilmente você não é porque esse aqui lançou que o outro vai cair pela metade do preço, não. O que acontece é que as poucas unidades que as lojas têm, né, as varejistas têm, eles acabam mantendo o preço na faixa dos 2,5. Então, sinceramente, para pagar 2.500 ou nessa faixa de preço no Book de primeira geração, 3 mil reais, por exemplo, que é a média de preço desse aqui, 3.200, eu iria de Book 2, principalmente pela tela, gente. Faz muita diferença, e eu falo com propriedade porque eu usei os dois. A TN pro IPS desses notebooks de entrada faz muita diferença. Chega a ser ruim você trabalhar com uma tela TN, porque um pouquinho que você foge de um ângulo bom de visão, as cores distorcem e isso atrapalha muito, né? Atrapalha muito a experiência do dia a dia. Então, só pela tela e o processador mais rápido, eu já iria com o Book 2. Mas a gente tem outras melhorias, como na webcam, eu achei o teclado melhor, a questão do carregador veio com uma versão diferente, eu achei mais bacana. Enfim, é um bom upgrade, desde que você tenha uma boa margem de preço. Então,
para pagar muito mais caro do que 3, 3,5, eu não recomendo esse notebook, mas na faixa dos R$ 3.000 é uma ótima opção, se não uma das melhores. Ele finalmente, a Samsung conseguiu colocar os seus notebooks de entrada para concorrer com os Acer Aspire 5, né, que para mim sempre foram um dos melhores custo-benefícios do mercado. Inclusive trouxe aqui no canal também, se quiser dar uma olhadinha lá depois, fica à vontade. Então é isso, pessoal, esse aqui foi o unboxing, né, e primeiras impressões desse notebook aqui. Esse aqui é o Book 2 da Samsung, o Galaxy Book 2. É um notebook do segmento de entrada, mas que traz um excelente custo-benefício e uma ótima opção para quem está procurando um bom notebook para trabalho e para estudos. E às vezes um eventual joguinho mais leve também dá conta. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, peço que deixe seu like, isso ajuda a gente demais. Mostra pra gente que o trabalho está sendo reconhecido, que vocês estão gostando do trabalho. Se não é inscrito no canal, peço que se inscreva, isso ajuda demais a crescer a comunidade e a ganhar mais visibilidade e divulgar esse vídeo para mais gente. E por fim, caso tenha interesse nesse notebook ou qualquer outro produto, vou deixar uns links aqui na descrição, aqui embaixo, dá uma olhadinha lá depois. Comprando por lá, além de ajudar e muito o canal, você tem a certeza de comprar em links com segurança e sempre com o melhor preço. Então é isso, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!